Olá, pessoal, boa tarde. Essa é mais uma reunião do Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas. Hoje a gente está discutindo temas de meios de pagamento, as inovações tecnológicas no setor e o impacto para as relações que a gente tem, sobretudo para o direito das obrigações. Nós temos dois expositores, a professora Everilda Brandão e o professor Geraldo Frazão. E sem mais demora, para poder começar a exposição aqui, eu queria chamar a professora Everilda para suas considerações. Professora Everilda. Olá, meus amigos, cumprimento a todos, meu boa tarde, a satisfação de estar aqui participando do CONREP, que tem se reunido sempre com temas tão relevantes. Como o nosso tempo é curto, eu nem vou me alongar nos cumprimentos, então sintam-se todos abraçados. O nosso tema, a relevância dele, veio por perceber que essa virtualização da vida, né? A vida está acontecendo em meio digital, e o impacto muito grande está vindo com os meios de pagamento, de forma a influenciar os contratos, de uma forma geral, e o nosso cotidiano. Então, a gente entendeu aí com a sugestão de Geraldo que seria um ótimo tema, pertinente, e hoje a gente vai falar sobre meios de pagamento e os impactos que ele tem na nossa vida através dessa virtualização. Eu começaria chamando vocês para uma viagem no tempo e imaginar o que é que a moeda fez com as nossas vidas e com a nossa rotina. Essa ideia de se criar um bem universal que permitisse a troca de bens deu um salto evolutivo na sociedade, porque tanto a moeda física quanto o crédito modificaram completamente a nossa forma de negociar. E se a gente compreender que a nossa vida parte diariamente por negociações contratuais, a forma como a moeda e como os meios de pagamento participam da nossa vida determinam e muito a nossa rotina. Quem é mais velhinho um pouco vai lembrar do tempo que passava nas filas de banco para pagar uma conta de água e luz nos dias dos primeiros dias do mês. Eram sempre aquela agenda tormentosa, porque a gente ia passar 2, 3 horas no banco. E hoje em dia você faz tudo online, por aplicativos, direto no celular. Você não vê mais, hoje praticamente só vai para uma lotérica ou para um banco, as pessoas muito idosas que não se adaptam ao mundo virtual, ou aquelas que estão naquela geração transitória que ainda gostam dessa forma mais analógica de viver, digamos assim, ou que é um pouco desconfiado com essa vida digital. Mas quem tem até 20 anos, até 30 anos, já não concebe uma rotina que passe por pagamentos de forma física numa lotérica ou num banco. Então, se a gente for perceber, a primeira coisa que a gente tem que perceber para o tema de hoje é entender o que é moeda e como essas moedas estão migrando para o que a gente chama de criptomoeda. E a nossa ideia aqui é que a gente converse sobre o impacto que essa transformação tem de sair do físico para o virtual. Que tipo de segurança jurídica ou insegurança jurídica essa transição faz? Porque parece ser um tema inevitável. Todos os países devem caminhar para uma virtualização das suas moedas, o que não significa necessariamente uma criptomoeda, e eu já vou fazer a diferenciação, mas nós já temos na Europa, não sei se a Suíça ou a Suécia, eu sempre confundo o nome dos dois países, que já parou de emitir o papel. Não existe mais o dinheiro em papel. Eles mantiveram por 2 anos, a partir da lei que determinou a virtualização no país, em respeito aos mais velhos, porque eles gostam do papel moeda. Mas os estabelecimentos todos já têm suas plaquinhas na frente dizendo que não recebem mais o papel moeda, só recebe a moeda em formato eletrônico. Então, a vida está virtualizada, por que que o dinheiro ou a moeda continuaria em papel? Então, a primeira distinção que a gente vai fazer, o que é uma moeda e o que é uma criptomoeda e o que é um meio de pagamento, para que a gente possa analisar como eles estão impactando a nossa vida com a virtualização. A moeda, ela precisa de 3 itens essenciais para ser assim considerada. E aqui uma classificação que o nosso amigo Geraldo nos trouxe. A moeda precisa ser um meio de troca, ou seja, aquilo que o Estado determina como sendo a moeda, aquelas cédulas ou aquelas moedinhas mesmo, elas devem ter um valor de troca. Então, sempre que eu levar aquele papel para um lugar, e aí o papel, o dinheiro físico,
representativo da moeda nacional, o estabelecimento é obrigado a receber aquele meio de pagamento para fazer a troca do bem que eu estou comprando ou do serviço que eu estou adquirindo. Então, essa obrigatoriedade de meio de troca é o primeiro item para que algo seja considerado moeda. O segundo é que ele tem que ter uma medida de valor. Ele deve ter um correspondente quantificativo em relação aos bens. Então, quantos dinheiros, como dizem as crianças, né? Quantos dinheiros eu preciso para receber esse bem? Se eu vou comprar 1 quilo de arroz, quanto dessa moeda eu preciso para comprar esse quilo de arroz? E esse quilo de arroz tem que ter uma correspondência nessa moeda. Então, esse é o valor de determinar o preço de algo. E, por isso, medida de valor. E o terceiro, que ele deve ser uma reserva de valor. Eu posso, através daquele dinheiro, daquele documento oficial, que é o papel ou moeda, eu posso investir, guardá-lo e dizer que eu tenho um valor guardado. Eu tenho um meio de reserva de valores através daquele bem que é considerado moeda. Então, repetindo, para que algo seja moeda, ele tem que ter meio de troca, medida de valor e reserva de valor. Então, cada estado vai reconhecer qual é a sua moeda. E, entre si, esses estados vão reconhecendo as moedas uns dos outros. E daí o dólar, o euro, a libra e todas as moedas que a gente fica nessa agonia para trocar quando está viajando. Então, quem sabe a gente vai encontrar aí uma moeda universal ao longo do tempo, embora não se fale, eu não tenho lido nada sobre isso, a gente caminhasse aí para uma grande moeda universal, mas acho que isso é mais difícil em virtude do próprio câmbio, da estabilidade financeira de cada país, seu sistema financeiro também, então acho que isso é mais difícil. Mas aí a gente já estabelece que, como saber que algo é moeda? Ela participa do sistema financeiro nacional. E aí vem essa novidade da criptomoeda, que é diferente da moeda eletrônica. Para a gente entender a criptomoeda, vamos para a moeda eletrônica. Então, eu tenho a moeda física, que é o dinheiro, aquelas notas que eu manuseio, e eu posso pegar aquela quantidade de valor que tem naquele dinheiro e converter incorporeamente a um cartão, por exemplo. Então, o melhor exemplo é o vale-refeição que as empresas dão ao empregado. Então, vamos imaginar que naquele cartão tem R$100 de crédito, ou o Bolsa Família, que tem aquele crédito ali guardado dentro daquele cartão, ainda físico. Então, eu vou ao supermercado e eu saco ali em dinheiro, eletronicamente, aquela riqueza sai daquele cartão e vai para o estabelecimento que está me entregando a comida, que é o supermercado. Então, ali é criptomoeda? Não. O cartão ali é uma moeda eletrônica. Ela tem a moeda nacional, ela participa do sistema financeiro oficial, mas em vez de ela ser corpórea, ela é incorpórea a partir do crédito. Então, ela é a moeda nacional de forma eletrônica. Ela ainda participa do sistema financeiro oficial. E aí vem a grande novidade das criptomoedas. E o nosso melhor exemplo e mais conhecido é o Bitcoin. O Bitcoin se arvora ser absolutamente disruptivo em relação ao padrão oficial das moedas. E onde é que estaria essa disrupção? Primeiro, porque ela seria totalmente virtual, ela não encontra um correspondente físico, como a gente corresponde com o dinheiro. Na moeda eletrônica, você encontra o correspondente em papel. Nas criptomoedas, você não encontra. Ela nasce digital, ela se transfere de uma pessoa para outra digitalmente e ela nunca vai se transformar em papel, em situação nenhuma. Mas, principalmente o Bitcoin, vem com uma peculiaridade. Ele se arvora com a missão de alterar o sistema bancário de um país. Porque a ideia do Bitcoin é acabar com o intermediário entre você e sua riqueza. Então, a sua riqueza é o seu patrimônio, sua constituição financeira, que normalmente você vai a um banco, você entrega aquele valor para o banco e ele guarda para você.
E sempre que você quer movimentar aquela riqueza, você precisa do intermediário. E você manda um aviso para ele, seja por um cheque, seja por um aviso eletrônico, como um TED ou um DOC, mas você fica lá esperando que esse intermediário te ajude com a operação financeira para que a sua riqueza seja transferida para outra pessoa quando você precisa cumprir um negócio jurídico pelo meio de pagamento. E aí essa demora. Antigamente, um TED demorava muitos dias. Depois o Banco Central foi evoluindo e agora já passa poucas horas. É meu e eu levo horas para ter acesso. Ou pior, se o banco cair o sistema, eu não tenho acesso ao meu dinheiro. Se a agência resolver fechar, eu não tenho acesso ao meu dinheiro. Para que eu possa buscar o dinheiro para um pagamento de maior monta, eu preciso agendar com o banco. O cash não deixa eu sacar todo o dinheiro. No final de semana, eu tenho um limitador. Então, tudo isso foi um objeto de crítica do Bitcoin e a ideia é que esse intermediário acabe. Então, a criptomoeda Bitcoin, através da plataforma que lhe dá o aplicativo no celular, propõe que entre você e a quantidade de riqueza que tem naquele aplicativo, não conte com intermediário. Então, seria mesmo o fim das instituições financeiras bancárias. E a gente pergunta se isso seria bom ou ruim. Nós somos escravos dos bancos ou nós temos grandes benefícios em ter esse dinheiro guardado, afinal o banco nos vende segurança. Em vez de botar embaixo do colchão, coloque aqui comigo e eu ainda vou te dar um aumento desse dinheiro, que são os juros em caso de investimento. Só vou cobrar ali aquela taxa. Então, o que acontece? O Bitcoin, desejando encerrar a atividade bancária, ele propõe uma forma de armazenamento de riqueza que não seja num papel físico, como é com o dinheiro, seja totalmente virtual e, além disso, que ele retire esse intermediário entre você e a riqueza. Então, uma das grandes inovações do Bitcoin foi a rapidez. Uma transação com o Bitcoin leva 15 segundos. E isso é um atrativo gigantesco para quem precisa operacionalizar seus negócios jurídicos. Afinal, na vida prática, qual é o nosso medo em grandes negócios? Eu vou a um cartório, eu vou comprar um apartamento, eu vou vender, vou me colocar aqui no lugar do vendedor, e eu preciso ter a garantia de que recebi o dinheiro para escrever lá na escritura que eu recebi aquele dinheiro. Mas se o depósito leva algumas horas para cair na conta, eu vou dar a quitação aqui perante o tabelião, e se o dinheiro não cair? E se ele cancelar o TED ou o DOC? Como é que fica a minha segurança jurídica? Então, a demora do sistema financeiro oficial é digamos assim, um desestimulador ou um fator de insegurança na hora de fechar os negócios. E aí o Bitcoin, trazendo a operação em 15 segundos, ele mostra uma grande vantagem que o sistema oficial não mostraria. E aí, essa herança da criptomoeda, o sistema oficial já começa a adotar. E é por isso o tema de hoje, da gente falar em meios de pagamento. Nós temos uma nova reformulação no sistema financeiro, o Geraldo vai entrar nisso de forma mais detalhada. Nós temos aqui o que a gente chama de PIX, PIX, que não é uma moeda, nem uma criptomoeda, nem uma moeda eletrônica. O PIX é um meio de pagamento, que eu já para vocês. Mas esse meio de pagamento promete a rapidez que o Bitcoin lhe dá. Então, rapidez nas operações negociais traz muita segurança jurídica, porque você vai deixar de ter o cheque que voltou, que isso era um grande problema jurídico para o país. Quantos empresários não tinham assim aqueles bolos de cheques devolvidos de pessoas que emitiam a ordem de pagamento, mas não tinham fundos lá no banco? Então, a rapidez proposta pela virtualização é um dos grandes meios de segurança jurídica para os contratos. E aí, vejam, à medida que os bancos odeiam as criptomoedas, já que elas prometem acabar com o sistema bancário, mas adotam delas um modelo inspirador de organização, de formalização e de funcionalidade que foi inevitável. O sistema bancário se renovou enormemente
a partir da existência das criptomoedas. E se a rapidez das operações foi uma dessas inspirações, ou essa herança, a outra forma é o blockchain. O formato do blockchain é uma inovação tão grande que dizem que, mesmo que todas as criptomoedas acabassem, o sistema do blockchain ficaria. Seria o grande legado das criptomoedas, que basicamente ele se pudéssemos fazer uma comparação, o blockchain seria um grande livro de contabilidade, que é outra crítica que o Bitcoin faz para o sistema bancário. O banco tem a sua contabilidade e ele não abre para ninguém. Inclusive, é lei que os bancos tenham a privacidade dos registros. Mas ele sabe da nossa vida financeira. Tanto que quando o Bacenjude vai lá, o banco informa para o juiz tudo o que a gente fez com a nossa operação financeira. Mas só quem sabe disso é o banco. No blockchain, você teria um grande livro contábil, onde não há possibilidade dele desaparecer, porque ele é compartilhado entre todas as pessoas que entram nesse sistema virtual da criptomoeda. E aí, qual é a benesse? Todo mundo tendo acesso a esses registros contábeis, você teria mais segurança jurídica na negociação e uma maior blindagem contra fraudes. Não se altera esse sistema de registro de forma nenhuma. Então, veja que até os cartórios hoje estão usando o blockchain para fazerem atos notariais e registrar os documentos em seu cartório. Ah, mas aí todo mundo vai ver o meu nome, a minha conta? Não, porque o Bitcoin, por exemplo, não tem titularidade. E por isso uma das críticas que se faz a ele, que você não tem como dizer que o Bitcoin é de Everilda, que esse Bitcoin é de Marcos, que esse é de Geraldo. É como se fosse um número. Eu, Everilda, sou a correntista 1, por exemplo. Geraldo é o correntista 2. No caso, como Geraldo é mais rico, ele é o correntista 1. Eu seria o correntista 100. Aí, o que se sabe no registro contábil do blockchain é que o titular da conta 1 transferiu bitcoins para o titular 100. Mas você não sabe nem quem é o 1 e nem quem é o 100. E por isso o risco de lavagem de dinheiro, porque se eu não disser que aquela conta 1 é minha, ninguém vai saber. E aí, uma grande insegurança ou vulnerabilidade, vamos dizer, é a tal da senha. Se você morrer e não deixar a senha do Bitcoin, ninguém herda aquele dinheiro. Tem notícia aí no jornal de um velhinho que morreu, deixou mais de 100 milhões em Bitcoins e não deixou a senha para ninguém. Aquele dinheiro está absolutamente sumido aí no campo da internet. É impossível rastrear, é impossível uma ordem judicial, porque não existe um banco que guarde o Bitcoin. Ele é uma moeda totalmente virtual, numa plataforma virtual, que, aliás, ninguém sabe nem quem criou. Tem um nomezinho aí em japonês, que ninguém sabe se é uma pessoa ou um grupo de pessoas que se deu esse nome e que tem uma ideia aí, uma ideologia muito grande dessa rivalidade com o sistema bancário e criou essa forma de meio de pagamento. Então, o que é que a gente guarda aqui nessa minha introdução? Eu já vou passar a palavra para o Geraldo. A virtualidade da vida é uma realidade, não é mais uma promessa para o novo século, nem é coisa do futuro. Cada vez mais, nós estamos deixando de experienciar o mundo de forma corpórea e estamos indo para o incorpóreo digital. Então, os meios de pagamento são uma prova também disso. O isolamento da pandemia acelerou em anos, talvez em décadas, acelerou esse processo de virtualização. Nós permitimos coisas que não permitiríamos se não tivéssemos nessa onda de isolamento. E a questão é, todo o direito civil está sendo impactado por isso, os contratos serão impactados profundamente, os próprios direitos reais, afinal, o Bitcoin é um ativo que você converte em bens, já tem resolução normativa da Receita Federal, dizendo que você tem que declarar, embora não seja moeda, mas é um ativo, você tem que declarar. Então, a vida virtualizada traz como consequência novidades nos meios de pagamento, para que a nossa experiência contratual se modifique, tendo maior segurança jurídica no cumprimento dos negócios e trazendo aí desafios
que a gente vai, com certeza, nos debates vocês vão trazer muitas coisas, mas por hora fica esse cenário, para que a gente entenda como é que ele funciona. Então, Geraldo vai falar sobre os meios de pagamento, ele falará sobre o Sistema Financeiro Nacional, para que a gente entenda como é que isso funciona do ponto de vista do Estado, e esses aspectos legais que vão ser detalhes desses meios de pagamento. Então, eu devolvo a palavra a Marcos, agradecendo aí a atenção de todos, e já aqui com um bloquinho para anotar as considerações do nosso querido Geraldo. Então, Marcos, obrigada e é com você. Obrigado, Everilda. Eu acho que a gente tem aí um desafio, que é entender como é que esse novo mundo se descortina, qual é o impacto que vai ter no dia a dia da gente. E a gente está tratando de um conhecimento, pessoal, que é um conhecimento que está fora do jurídico. Depende de uma base técnica, depende de uma base de resoluções que a gente não costuma vivenciar na graduação. Quando a gente fala de meios de pagamento, eu não estou falando só de cheque, cartão de crédito, cartão de débito. Eu estou falando também de pessoas jurídicas que oferecem serviços de intermediação desses meios de pagamento. Quem é que organiza esse sistema? Quais são as diferenças entre esses itens? Eu vou convidar o professor Geraldo Frazão agora para as considerações dele, tá? Agradecendo a professora Verilda pela excelente exposição aqui na nossa tarde de hoje. Professor Geraldo, é com você. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao professor Paulo e ao professor Marcos pelo convite e parabenizar a quem saúdo a todos, e gostaria também de parabenizar a Verilda pela apresentação. Como ela já antecipou, eu vou falar aqui sobre os meios de pagamento no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, quais são as inovações visando aí o mundo digital. Como também a Verilda já colocou, quando a gente vê esse título, a gente pergunta o que é que isso tem a ver com direito civil? Ela já colocou alguns aspectos aí, mas eu gostaria só de pontuar um outro, porque esse é um tema que perpassa a vida financeira. Ou seja, ele tangencia questões de personalidade, e aí tem toda essa complexidade em torno do tema, a questão de tratamento de dados pessoais, a questão dos contratos, de responsabilidade civil, no caso de vazamento ou de mau uso de dados. Só esse apanhado de assuntos dá a noção da importância desse tema. Para a gente bem entender essa questão da moeda, de como funciona, vou dividir essa minha fala em 4 tópicos, bem breves. Primeiro, eu vou fazer uma ligeiríssima introdução sobre o Sistema Financeiro Nacional, como é que ele está organizado. Isso é importante para a gente ter ideia do que vai acontecer depois. Vou explicitar o que é o Sistema Brasileiro de Pagamentos e a importância da Lei 12.865 na sua estruturação. Vou falar quais são os principais meios de pagamento, quais são as suas desvantagens e qual a necessidade de a gente partir agora para o próximo passo. É exatamente o último tópico que eu vou falar, que é os pagamentos instantâneos e do sistema financeiro aberto, do Open Banking. Então, inicialmente, Marcos, se for possível você colocar aí o slide, só para a gente verificar como está estruturado o sistema financeiro e aí entender melhor como isso funciona. Vou providenciar aqui, Geraldo, me dê um segundo aqui para poder organizar. Então, o que é que a gente vai ver nessa estrutura? A gente vai ter, basicamente, 3 órgãos que são órgãos normativos. O Conselho Monetário Nacional, o Conselho... Acho que você vai colocar aí, né? Já está disponível aqui, eu vou deixar a tela maior para ficar mais fácil para todo mundo ver. Pronto, e aí você me diz, eu vou passando aqui as telas. Está aí. Pronto, essa página daí. Então, a gente vai ter 3 órgãos normativos, que é o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. São 3 órgãos que regulam o sistema financeiro. E quais são os reguladores? São 4 autarquias. Banco Central, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, SUSEP, Superintendência de Seguros Privados e a Previc, que trata de Previdência Complementar. A gente não vai tratar desses 2 blocos aqui, porque não faz parte do nosso objeto, tá? Então, vamos para esse lado aqui, o Conselho Monetário Nacional. O que é que ele trata, basicamente? Trata de 4 grandes áreas: moeda, crédito, capitais e câmbio. A área de capitais é basicamente a área da CVM, também não vamos tratar aqui. Então, resta o órgão regulador Banco Central, que trata de moeda, crédito e câmbio.
o mercado monetário, que trata exatamente da quantidade de moeda em circulação, ele faz esse controle. O mercado de crédito, que trata das operações, basicamente, de empréstimo e financiamento. E o mercado de câmbio, que trata dessas transações em moeda estrangeira. Então, a gente vai ter, sob a égide do Banco Central, todas as instituições financeiras que são por ele reguladas. Ou seja, quando a gente fala de instituição financeira, está falando em bancos, corretoras, sociedade de arrendamento mercantil, consórcios, distribuidoras, cooperativa de crédito, associação de poupança e empréstimo. Então, um conjunto, um leque grande de instituições, que normalmente a gente associa a instituição financeira a banco, mas não é só banco. E nesse rol a gente vai ter uma nova instituição, são as instituições de pagamento, e elas têm uma peculiaridade, elas fazem parte do sistema financeiro, elas não fazem parte do sistema financeiro nacional, mas elas são reguladas pelo Banco Central. Então, tem uma sistemática um tanto quanto híbrida aí, tá? Marcos, pode tirar a apresentação no momento. Então, o que acontece? Então, a gente tem aí essa questão da atuação do Banco Central e vamos ver que o Banco Central ele vai ter duas atuações preponderantes. É a questão de assegurar o poder de compra da moeda e também de manter um sistema financeiro sólido e eficiente. Nesse sentido, está a importância do sistema de pagamentos brasileiro, que corresponde não só ao conjunto de instituições, mas ao conjunto de regras e procedimentos que tratam dessa transferência de fundos entre os agentes econômicos. Então, só para a gente reconstituir historicamente, até o começo do século XXI, não havia uma sistematização do pagamento brasileiro. Eu não sei se vocês se lembram, no final, na década de 90, quando você queria, por exemplo, passar um cheque, esse cheque levava 2, 3, 4, 5 dias para ser compensado e não só um cheque, mas também uma transferência de fundos levava vários dias a depender da distância geográfica. Então, se eu queria fazer uma transferência em uma conta que estava situada em Recife para João Pessoa, ele levava um certo número de dias. De Recife para Manaus, um outro número de dias. Se fosse entre cidades, entre municípios, do interior, se fosse do Oiapoque ao Chuí, então eu teria uma quantidade de dias muito grande para eu poder fazer uma transferência de fundos. Então, a primeira sistematização ocorreu exatamente em 2001, uma lei 10.214 que criou as chamadas câmeras de compensação que reduzem substancialmente esse trâmite das transferências de fundos. O que surgiu de importante nessa época foi a questão da TED, ou seja, a transferência eletrônica disponível. Até então, você tinha somente o DOC, o documento de crédito, que levava alguns dias para ser compensado. Já a TED, a partir dessa época, ela passou a permitir a transferência no mesmo dia, com alguns minutos ou horas aí entre o depósito e a compensação efetiva. O que acontecia é que, logo no início, esse valor da TED era muito alto. Na época, era R$5.000, ou seja, o valor mínimo para fazer uma TED era R$5.000, e na época, como o salário mínimo era R$200, não equivalia a 25 vezes o valor do salário mínimo. Então, se a gente fosse colocar hoje, somente você faria uma transação desse tipo se fosse a partir de R$25.000. Então, era um limitador para a época, mas o que aconteceu foi que, ao longo do tempo, com a informatização, a gente viu que surgiram no mercado novas formas de você fazer esse tipo de transferência de pagamentos, principalmente com o surgimento com o incremento da utilização de cartões de crédito e cartões de débito, e também das moedas eletrônicas. O que aconteceu foi que essa lei 10.214 de 2001 deixou um flanco aberto para essas novas instituições que estavam, digamos, intensificando sua atuação no mercado. E, para vocês terem uma ideia, com essa eletronização, que é uma palavra que não existe na língua portuguesa, mas, na falta de uma palavra melhor, vou utilizar ela mesma. A eletronização dos pagamentos, houve um estudo do Banco Central, em 2005, que calculou que, se todos os meios de pagamento passassem do modo não eletrônico para o modo eletrônico, a gente ia ter uma economia de
custo social em torno de 0,7% do PIB. Então, considerando o último PIB que a gente tem aí, que é de 7,3 trilhões, sei que vocês já fizeram a conta de cabeça aí, 0,7% dá 51 bi de economia caso a gente passasse numa sistemática em que tivesse apenas meios não eletrônicos para meios eletrônicos. Então, por conta dessas novas instituições que entraram no mercado e elas deixaram, a regulação dela ficou em aberto, qualquer tipo de problema que houvesse era resolvido no âmbito dos PROCONs, era exatamente essas empresas que lidam, em regra, com cartões de crédito, cartão de débito. Então, a Lei 12.865 passou a regular esse setor que estava descoberto. Então, o que foi que a lei fez? Ela adequou o arcabouço normativo para dar maior segurança ao usuário e, principalmente, para mitigar os riscos existentes. Além disso, como ela colocou o Banco Central como regulador dessas instituições, ela trouxe também, digamos, o papel indutor do Banco Central no sentido de potencializar o uso desse tipo de pagamento. Então, o que é importante a gente frisar aqui, no âmbito da Lei 12.865, são essas questões, essa nomenclatura, foram os únicos conceitos que eu trouxe aqui escrito, porque é importante a gente fazer bem a distinção do que é uma instituição de pagamento, um arranjo de pagamento e um instrumento de pagamento. Marcos, coloca, por favor, o slide 3, somente para... Eu escrevi isso aí porque a gente tem que fixar bem esses conceitos. O primeiro conceito que a lei traz é o... Espera aí, 2 segundos. Esse aqui. Uhum. Pronto. Então, o arranjo de pagamento é o conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento. Ou seja, o arranjo de pagamento é a tecnologia que está por trás desse tipo de pagamento. É apenas a tecnologia, o conjunto de regras e procedimentos para você fazer um determinado tipo de pagamento. O terceiro conceito aqui, o instituidor do arranjo de pagamento, é aquela pessoa jurídica que é responsável pelo arranjo de pagamento. Então, quem foi que bolou aquelas regras e procedimentos para esse arranjo é o instituidor. Às vezes, a gente colocando um exemplo, fica mais fácil de entender. Aqui no Brasil, a gente tem como instituidor as bandeiras de cartão Visa, Mastercard, Hipercard, Elo, eles são os instituidores. E a instituição de pagamento é a pessoa jurídica que adere a esse arranjo de pagamento. E ela pode ter como atividade principal ou acessória a prestação desse tipo de serviço. Então, você pode ter uma instituição de pagamento, que é a instituição de pagamento stricto sensu, ou seja, ela só faz isso, só presta serviços de pagamento, ou você pode ter também uma instituição financeira que, adicionalmente, faz isso também. Então, você pode ter os bancos normais, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, que são também instituições financeiras e instituição de pagamento, e você pode ter apenas aqueles que fazem esse tipo de serviço, como, por exemplo, o famoso Nubank, aí, que na verdade, é o Nu Pagamentos, o nome oficial dele. Tá? Nos slides seguintes, a gente vê passa aí, por favor, Marcos. Aqui é só um esquema assim, do que é o arranjo de pagamento. A gente tem arranjos que não são integrantes do sistema de pagamento brasileiro e outros que são integrantes. Quais são os critérios para ser ou não integrante do sistema de pagamento? Tem a questão do risco, tem a questão se é um arranjo fechado, ou seja, quando você tem, por exemplo, aqueles cartões de loja, cartões da Renner, Riachuelo, CIA, etc., isso é um arranjo fechado, só serve ali para aquela loja. Então, isso daí, o risco que isso oferece é muito baixo em comparação com o sistema financeiro. Então, ele não é regulado, não é considerado uma instituição de pagamento. Não é integrante do SPB. Outro ponto também é a questão de volume. Então, para ser uma instituição de pagamento, ele tem que ter pelo menos um conjunto de transações ao longo de 12 meses superior a 500 milhões de reais e valores em conta maior do que 50 milhões de reais, também apurado nos últimos 12 meses. Então, esses arranjos
como o Everildo colocou, a vale-refeição, vale-transporte, nada disso daí. Aliás, essa sistemática não é arranjo de pagamento, porque são arranjos fechados. Os arranjos que são supervisionados são aqueles que são instituídos pela própria instituição financeira, arranjos e aqueles arranjos institucionais, como alguns efetuados pelo Correio, por exemplo, o Banco do Brasil, etc. E todos os demais arranjos que não são esses aqui, que esses aqui são instituídos por ente governamental ou então por uma instituição financeira já existente, eles não necessitam de autorização, porque eles já estão previamente autorizados. Não fazendo parte desse rol, ele precisa de uma autorização específica. Então, no Brasil, quem dá autorização para uma instituição ser autorizada como instituição de pagamento é o Banco Central. Marcos, passa o próximo slide, por favor. E aqui a gente tem 3 tipos de instituição de pagamento no Brasil. O emissor de moeda eletrônica, que são aquelas instituições de pagamento pré-pagas, o emissor pós-pago e o credenciador. É aquela empresa que credencia aquele lojista, aquela empresa comercial a aceitar. Então, só para dar uma ideia a vocês como funcionava antes, veja o próximo slide, por favor, Marcos. Veja como era complexa a decisão. Pronto, isso aqui é como é que funciona o arranjo de pagamento. Esses atores aqui que trafegam no SPB são chamados, isso aqui é chamado ecossistema de pagamento, ou seja, é o conjunto de todos os atores, os pagadores, os instituidores do arranjo, instituição de pagamento e os recebedores, todos eles formam o chamado ecossistema de pagamentos. E no próximo slide, Marcos, você pode passar isso daí, isso aqui eu posso falar depois. Você veja aqui como era complexa a teia de relações entre os emissores de cartão, entre as câmaras de compensação, os credenciadores e as instituições financeiras que recebiam esses valores. Após a regulamentação da 12865, próximo slide, por favor, Marcos, você veja que toda essa teia de relações ficou muito mais organizada, porque agora a gente vai ter quais são as pessoas jurídicas responsáveis por cada coisa e qual é a responsabilidade de cada uma delas. A gente vai ter aqui em cima, a gente vai ter os instituidores do arranjo. Quem são os emissores? Aqui, por exemplo, os bancos, o Nubank, por exemplo, a Agilitas. Os credenciadores, basicamente a gente vai ter Rede, Cielo, Stone, GetNet, eles são credenciadores. Pode eventualmente ter um subcredenciador, ou seja, o credenciador pode delegar algumas de suas atividades para esses subcredenciadores, ou pode não ter isso daqui. Então, quando você faz um pagamento no banco, passa diretamente pelo credenciador, vai para a Câmara de Liquidação, que já faz o crédito nas IDs, a instituição domicílio do lojista. E aí o dinheiro chega no estabelecimento comercial. Então, Marco, pode tirar isso daí. Tem algumas características que as instituições de pagamento têm. Eu queria somente ressaltar 2 pontos. Um é a questão da... Vocês se lembram que antes a gente, quando tinha um cartão Visa, só passava na maquininha Visa. Mastercard, idem. Então, um ponto que ficou assentado como um princípio das instituições de pagamento é a interoperabilidade, a possibilidade de você, com o mesmo cartão, você ter uma máquina e receba todos os cartões. Então, isso é um princípio. E o outro princípio é do acesso não discriminatório, ou seja, os instituidores de arranjo não podem estabelecer regras, parâmetros, procedimentos que, no seu bojo, limitem a participação de outras pessoas, de outras instituições de pagamento, porque aí ele estaria fazendo um arranjo limitado, somente vinculado aos seus interesses, tá? Uma característica que eu já falei é essa questão da regulação híbrida. Existe uma regulação do Banco Central, mas ele não faz parte do Sistema Financeiro Nacional. E essa regulação é importante por 2 aspectos. No caso de responsabilidade, a gente vai ter diretamente os administradores das instituições de pagamento, eles podem sofrer um processo administrativo e aí arcar com eventuais penalidades no caso de irregularidades.
E a segunda questão é exatamente como tem esse regime híbrido, essas instituições de pagamento elas sujeitam-se àquelas mesmas regras das instituições financeiras com relação à decretação de regimes especiais, como o regime especial de administração temporária, regime de liquidação extrajudicial e intervenção. Tá? Então, o mesmo regime das instituições financeiras é aplicável também às IPs. Então, já indo agora para o terceiro ponto, a questão dos meios de pagamento, que são todas aquelas formas que a gente tem de pagamento. Então, quais são os atributos que a gente espera que o meio de pagamento tenha? Primeiro, a questão de disponibilidade, baixo custo, a segurança, aceitação generalizada, garantia de recebimento, etc. A gente pode digamos, dividir os meios de pagamento, desde dinheiro, DOC, TED, o débito direto, cartão de crédito, cartão de débito, etc. Só para ficar aqui um exemplo, a gente tem o dinheiro, que a gente, na verdade, a gente não faz ideia do quanto custa o dinheiro. O dinheiro custa para a sociedade a questão de você ter que produzir. No Brasil, a gente tem a Casa da Moeda, embora essa exclusividade tenha sido quebrada, é possível o Brasil fazer uma licitação para contratar uma empresa estrangeira. A gente tem no Brasil, inclusive, dinheiro de outros países, fabricado em outros países, circulando aqui. Então, a questão de você comprar, literalmente, o dinheiro, pagar pela moeda, você estocar, você distribuir, não só as cédulas como moeda metálica. Para os estabelecimentos comerciais, você tem a questão de segurança, manuseio, prover troco. O dinheiro não promove a conciliação. Quando o lojista vende alguma coisa e com dinheiro, ele não tem como fazer a conciliação contábil desse dinheiro, diferentemente de outros tipos de meios de pagamento. E também, quando você pensa no sistema bancário, a questão de distribuição desse dinheiro, a questão de segurança, você contratar o transporte desse dinheiro entre estabelecimentos comerciais. Então, isso daí tudo tem um custo muito elevado. Então, por conta dessa necessidade de você ter meios de pagamento que sejam mais ágeis e façam transferências mais rápidas e seguras, surgiu a questão de pagamentos instantâneos. A gente pode até pensar, por exemplo, em questões como inovações, entre aspas, como essas carteiras digitais, Samsung Pay, Apple Pay, por exemplo, elas, na verdade, não são inovações. Elas, na verdade, elas dão uma faceta, um uso novo ao cartão de crédito ou débito, porque você sempre coloca naquela carteira, ela está vinculada a um cartão de crédito ou de débito. Ela não é uma inovação, na verdade. Inovação, e aí eu já parto para o meu último tópico, é exatamente a questão de pagamentos instantâneos e Open Banking. Quando eu falo inovação, não é para médio, longo ou curto prazo, é para curtíssimo prazo. É algo que não existe hoje, em julho, mas existirá em novembro. Então, daqui a alguns meses a gente vai ter em operação no Brasil 2 sistemáticas novas e revolucionárias com relação aos meios de pagamento. Primeiro, a gente vai ter o estabelecimento de um sistema, que se chama PIX. Esse sistema é um sistema de transferência instantânea de fundos, instantânea no sentido de você ter esse sistema disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e todos os dias do ano, inclusive feriados e feriados e fim de semana. É uma sistemática que vai ser bastante intuitiva no sentido de você não vai precisar saber quais são os dados bancários de alguém para fazer uma transferência. Você vai ter determinadas chaves que vão identificar o determinado usuário, como, por exemplo, o CPF, pode ser um telefone, pode ser um e-mail, pode ser um QR Code. E, a partir dessa identificação, você vai poder fazer a transferência via smartphone automaticamente. Esse será um aplicativo que estará disponível para o smartphone mais simples que existe no mercado, não vai exigir nada adicional. E quando eu quiser fazer uma transferência para uma outra pessoa, basta eu ter ou o telefone dessa pessoa. Se eu quiser fazer uma transferência para a Everildo, a Everildo vai estar identificada. Por exemplo, meu apelido no
SIM vai ser Geraldo.Frazão. E eu tenho lá uma outra pessoa cadastrada como Everilda.Brandão. Então, se eu quero fazer uma transferência para a Everilda, eu vou simplesmente no meu aplicativo, transferência para a Everilda. Eu não quero saber se é Everilda, qual é o CPF da Everilda, se ela tem conta no banco XYZ, qual é a conta dela. Eu vou poder fazer isso automaticamente. Então, a transferência entre pessoas físicas, pessoas jurídicas e também para pagamento de tributos. Houve um acordo entre o Banco Central e a STN no sentido de utilizar essa mesma sistemática para pagamento de tributos. Futuramente haverá também com os fiscos estaduais para pagamento de tributos estaduais e posteriormente municipais também. Tá? O que é importante nessa estrutura? Primeiro, a questão da centralização da liquidação no Banco Central, ou seja, não é uma instituição A, B ou C que está liderando esse movimento no sentido de utilizar uma sistemática própria dele para prover essas liquidações. É o próprio Banco Central que garante neutralidade no sentido de escolher a tecnologia que está por trás disso tudo. Segunda coisa, todas as ordens de pagamento, elas transitarão via mensagens, aquele sistema de mensageria. Então, são mensagens que são assinadas digitalmente, criptografadas e, o mais importante, elas transitam numa rede apartada da internet. A gente viu recentemente alguns vazamentos aí que ocorreram, e ocorreram principalmente porque essas redes sociais, em regra, transitam pela internet os dados e torna mais fácil a ação de hackers. Nesse caso específico, vai ser uma rede específica, onde só vão transitar esse tipo de dados, o que garante aí a segurança. O tipo de liquidação que é chamada é liquidação bruta em tempo real. Ou seja, ao invés de a gente ter, como é na sistemática de hoje, o processamento é por lotes, a partir do momento em que o banco recebe os lotes, ele vai processando, não. Essa vai ser uma liquidação uma a uma. Cada transação que chega, ela vai ser liquidada na mesma hora. Quando eu falo na mesma hora, o tempo estimado de processamento é 10 segundos. Então, se eu quero fazer uma transferência para Marcos no sábado à noite, 10 segundos depois de eu iniciar a transação, ele estará com esse dinheiro na conta dele. Então, isso daí é um avanço muito grande quando a gente pensa que hoje a gente só tem a possibilidade de fazer transferência de fundos dentro do horário bancário. Fora do horário bancário, você não consegue. E quando consegue, quando consegue, às vezes acontece de os fundos só estarem disponíveis no dia útil seguinte, por exemplo. Então, custo disso daí. A estimativa é que a cada 10 mensagens, o custo associado à liquidação seja de 1 centavo. Então, cada transação que você faz vai ter um custo de aproximadamente 1/10 de centavo. Ou seja, vai ser extremamente barato, um custo muito barato no âmbito do sistema financeiro nacional. Qual é a outra inovação? E aqui já caminhando para o final. A inovação que a gente tem é a questão do Open Banking. Também a partir no caso de novembro, a gente vai dizer, vou fazer um DOC, vou fazer um TED, você vai dizer agora, vou fazer um PIX. Ele estará disponível em regime de soft open em compartilhar os seus dados bancários, dados financeiros, com outras instituições. Pessoal, a internet de Geraldo parece ter travado um pouquinho. Deixa eu ver se ela retoma, tá? Enquanto ela não retoma, o Geraldo deixou aqui um vídeo de 2 minutos que eu acho que a gente pode... Geraldo, eu acho que sua internet oscilou um pouco. Enquanto a gente não estabiliza a sua internet, eu vou passar o vídeo que você colocou do Pix, ok? Certo. Ok, mas hoje eu estou vendo todo mundo aqui, tá? Pronto, perfeito. Então, vamos fazer. Já que você está vendo todo mundo, eu vou devolver a palavra para você, a gente deixa o vídeo para o final.
Tá certo? Deixa eu só lhe achar aqui para poder deixar a sua tela visível para todos. Só pedindo ao Geraldo que ele continue, pelo menos para mim, travou aqui quando ele explicar o Pix. Você vai fazer o não TED mais um Pix, para ele continuar a partir daí. Ok. Perfeito. Ok. Pode continuar. Então, voltando aqui, a partir de novembro, quando, ao invés de eu dizer, eu vou fazer uma TED, ou fazer um DOC para alguém, eu vou fazer um Pix. Ou seja, o Pix não vai causar o bloqueio das outras funcionalidades. Da mesma forma que hoje a gente continua a ter um cheque, por exemplo, continua a ter um DOC, apesar de não ser uma coisa viável, todo mundo está fazendo matéria. Então, a gente vai ter, a partir de novembro, mais um elemento, mais um meio de pagamento, que vai ser o Pix. Então, e caminhando também para uma outra inovação, a gente vai ter o Open Banking, que é a possibilidade de você compartilhar seus dados com outras instituições financeiras. Então, vai ser um compartilhamento que vai partir da premissa de que o consumidor financeiro é dono de seus dados. Então, em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados, o consumidor vai definir se ele quer ou não compartilhar seus dados com outras instituições financeiras, visando algum tipo de benefício que ele vislumbre com esse compartilhamento. Por exemplo, se eu tenho operações de crédito, por exemplo, algum financiamento, investimento, eu posso partilhar esses meus dados para que as instituições financeiras vejam que eu tenho esse tipo de operação e, de repente, ofereçam para mim uma taxa melhor. Ou se eu tenho aplicações em fundos A, B e C, também outras instituições podem ver essas aplicações e oferecer outros tipos de aplicações. Para esse tipo de coisa, vai ter que haver a manifestação ativa do cliente. Não pode haver um contrato de adesão, um formulário pré-preenchido ou forma presumida de o cliente dizer que quer participar dessa sistemática. O cliente vai ter que ativamente solicitar a sua inserção nesse modelo. Então, é um modelo centrado no consumidor e na premissa de que ele é proprietário dos seus dados pessoais e pode, se quiser, compartilhá-los. Tá? Então, gostaria só de terminar com essas considerações e pedir para Marcos aí para passar um pequeno vídeo que foi preparado pelo Banco Central sobre essa sistemática do PIX, tá? E já antecipo aqui agradecendo a atenção de vocês. Ok. Eu estou preparando aqui só a apresentação do vídeo que o Geraldo pediu para poder a gente ouvir aqui. Me deem só um segundo para poder organizar isso aqui. Deixa eu ver se ele aparece para mim aqui, Geraldo. Só enquanto está aí, Marcos, só dizer uma coisa com relação a uma sistemática que, digamos, houve uma iniciativa há umas 5 semanas do WhatsApp de também prover esse tipo de solução de pagamento, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes, a gente pode tratar depois no debate, mas é um tipo de sistemática e, pelo menos em princípio, ele seria um arranjo fechado para determinado grupo de empresas que iria contra essa premissa de você liberar o acesso para todos. Tá? Então, isso é um assunto que a gente pode debater também posteriormente. Era só deixar aqui essa questão do WhatsApp que foi suspenso por enquanto. Perfeito. Vocês estão me ouvindo? Eu estou compartilhando aqui a tela. Eu só vou chamar a atenção para uma coisa. Vai ter áudio no vídeo. Pode ser que fique mais alto aí para vocês, dependendo da configuração do computador, tá? É um vídeo curtinho. O áudio é só uma música de fundo. Eu vou começar agora a executar o vídeo. Ok?
Aí, Geraldo, se quiser fazer mais alguma consideração final. Não, era só para deixar aqui registrado essa questão dessa mudança com relação ao uso do dinheiro. Como a Everil também colocou, é uma questão que é uma mudança que está em curso. A gente, evidentemente, seja por conta até da pandemia, que houve um incremento dessas transações eletrônicas, seja pelo surgimento dessas fintechs que operam em transações virtuais, a gente vai ter paulatinamente um uso menos intensivo do dinheiro em papel ao longo do tempo. Aí até eu não tenho como prever que a gente não vai mais usar dinheiro em papel, mas que de fato é uma tendência no mundo todo que a gente use menos dinheiro e menos formas reais de você lidar com o numerário, e vamos passar a partir já de algum tempo a utilizar esses meios eletrônicos, porque a gente vai ter, no âmbito do sistema financeiro, uma maior competitividade, transparência, eficiência, um custo infinitamente menor do que você utilizar o dinheiro em papel, e a gente sabe que a tecnologia acaba por ultrapassar esses obstáculos aí, que a gente antes achava intransponível, que criavam entraves à inovação, e que hoje a gente já está vendo aí uma migração desses pagamentos não eletrônicos para os eletrônicos. Isso é uma tendência que, para mim, é imutável. Obrigado. Perfeito, Geraldo. Zarilda, você quer falar? Claro, vou passar a palavra para você. Eu ia deixar um desafio para o grupo começar os debates com uma questão prática. E aí, será que eu posso deixar isso agora ou você quer que eu deixe para depois? Pode fazer. Porque a questão é o seguinte, se o Bitcoin é uma criptomoeda, não é reconhecida no sistema nacional como moeda, e a Catarina até já falou aqui na mensagem, eu concordo com ela, que o direito das obrigações torna nulo qualquer negócio jurídico feito à base de Bitcoin. O meu desafio de direito civil para vocês é o seguinte, se eu chegar num cartório e desejar fazer uma compra e venda lavrado em escritura pública, escrevendo lá que o pagamento foi feito em Bitcoin e dando quitação, o tabelião pode negar esse registro, ele pode dizer que não lavra a escritura porque não é em moeda corrente. E aí nós teríamos duas coisas para pensar. Primeiro, se o tabelião tem esse poder de interferir no negócio jurídico, vendo a nulidade ali, ou se não, se pela lei do registro público, o tabelião não pode interferir nos negócios jurídicos trazidos à lavratura da escritura. Ele poderia, no máximo, orientar dos perigos de nulidade daquele documento, mas o negócio em si pertence às partes e não ao tabelião, só o juiz que poderia interferir. Então, a minha pergunta para vocês é essa. É possível que o tabelião se recuse a lavrar uma escritura feita exclusivamente em Bitcoin, sem referência à moeda nacional? Porque para aumentar o desafio, eu poderia chegar lá e dizer que foi feito em um Bitcoin que vale 60 mil reais. Não, ele foi feito um Bitcoin, foi pago o Bitcoin, declaro pago e quitado. E a pergunta é essa, se o tabelião poderia se recusar. Fica aí, Marcos, quer começar respondendo? Perfeito. Eu acho que a gente vai continuar discutindo esse assunto aqui no grupo. A gente fez a gravação das exposições da professora Everil e da professora Geraldo para a gente disponibilizar no YouTube, porque a gente acha que esse tema, a gente, enquanto estudiosos do direito civil, a gente passou ao largo disso. Essas transformações foram acontecendo nos últimos 10, 15 anos e a gente apenas ficou como espectadores da situação. A gente precisa entender que tem uma série de impactos jurídicos em torno do assunto e o grupo espera que, a partir dessas reflexões dos professores, a gente possa fomentar um interesse de um debate do que vai acontecer, e não é daqui a 5 anos, não é daqui a 10 anos, é em novembro, está chegando. A gente precisa estar preparado para isso. Dizendo isso, eu vou encerrar aqui a gravação desse momento da reunião, agradecendo a todo mundo que vai assistir esse vídeo. A gente vai seguir aqui na sala com os nossos debates, tá bom? E espero bom estudo e desejo bom estudo a todos que vão trabalhar esse assunto. Encerrando agora a gravação. Até logo, pessoal.